boa tarde. O meu nome é Marta Miranda, sou diretora editorial da Manuscrito e tenho um enorme prazer de estar aqui, em primeiro lugar, convosco. Muito obrigada por terem tirado um bocadinho do vosso tempo, ainda para mais num dia em que a agenda de Lisboa está tão complicada, para virem aqui falar connosco sobre saúde mental na literatura, com duas autoras, e vou começar por apresentá-las. Sara Marinho, autora de 2 livros publicados na Manuscrito, aqui o mais recente, um livro que tem muita informação e muita coisa para discutir sobre saúde mental e sobre relações tóxicas também, já lá vamos. E a Joana Costa, autora do Onde Me Deixaste, onde também temos pano para mangas, entre muitas histórias de amor lindas e maravilhosas que nos tocam muito e que nos emocionam. Joana, obrigada por me teres feito chorar. À minha esquerda, a Diana. A Diana vem pôr aqui alguma ordem na casa. Ela é psicóloga, alguma, se calhar não muita. Ela é psicóloga, tem um livro também publicado com a Manuscrito sobre relações tóxicas. Inevitavelmente eu acho que nós vamos acabar por falar muito em relações tóxicas, porque estes 2 livros também nos convidam, os 2 romances também nos convidam a isso, mas há espaço para falar sobre muitas outras coisas. Comecem já também a pensar nas vossas perguntas, porque os últimos 10 minutos estão reservados a vocês e eu não quero coisas tipo aqui ninguém está à procura de moedas no chão, que não há. Eu já consultei, não há moedas, portanto perguntas, está bem? Sara e Joana, eu vou começar por vos pedir a vocês que falem um bocadinho sobre as vossas histórias, um resumo rápido sobre os livros, sobre a história de cada um dos livros e antes de entrarmos no tema da saúde mental. Joana, começas tu? Olá a todos, então o Onde Me Deixaste é a história da Taylor, que basicamente ela vai para uma cidade em que não conhece ninguém, tem 2 amigas lá, mas não é uma cidade nova, e lá ela encontra-se com uma pessoa do seu passado, que é o James, que foi um ex-professor por quem ela já teve uma crush, e a partir daí vai tudo desenrolar-se assim de uma maneira que eu não quero estar aqui a dizer Claro, muito não para não podemos dar fazer spoilers. spoilers, mas também falando um bocadinho das relações tóxicas, ela está também numa relação que, do meu ver, não é muito saudável, mas vamos falar já disso mais à frente também. Sara. Olá, boa tarde. Então, o meu livro gira em torno da Melissa, também conhecida por Mel, que está agora a começar uma fase da sua vida, o início da vida académica, mas está bastante transtornada porque acabou de sair de uma relação abusiva. Portanto, para além do desgosto amoroso que está a ultrapassar, esta relação era tudo menos saudável e ela não se deu conta disso na altura certa, ou pelo menos não teve a força que era necessária para acabar as coisas mais cedo. E então vai ser uma história sobre a superação desta relação e também a descoberta de um novo amor e acima de tudo eu diria que é uma história sobre esperança em novos começos. Sara, tu partilhaste comigo e eu própria vi isso no lançamento deste livro, muitas mulheres a partilharem contigo as suas próprias histórias. Eu acho que, inevitavelmente, eu gostaria de não dizer isto, mas acho que todas nós já passamos por uma relação tóxica e às vezes 2 ou 3. E às vezes o mais difícil é quando nós estamos tão embrenhados na relação, conseguimos ter consciência verdadeira do quão quão tóxica a relação está a ser. E agora vou aproveitar para ir à psicóloga. O teu livro é precisamente construído com esse objetivo de, para quem está muitas das vezes na névoa, conseguir identificar os sinais e procurar libertar-se, obviamente, do relacionamento que às vezes até se torna abusivo. Muito sucintamente, se pudesses dar um conselho ou um alerta dos principais sinais que devem deixar uma mulher, ou um homem, obviamente, desconfortável com a relação que está a viver, ou seja, em que há claramente indícios de possível toxicidade, quais seriam os teus, assim, os principais alertas? Olá a todos, olá às minhas colegas autoras aqui desta mesa. Eu acho que muitos desses sinais estão relacionados com o controlo. Ou seja, são relações em que a mulher, ou o homem, claro, embora esteja claramente escrito que são mais as mulheres que sofrem destas relações,
sente, a partir de determinado momento, que é muito controlada no seu comportamento, nos seus interesses, nos seus gostos, nas suas relações. Começam a haver muitos comentários sobre onde é que vai, o que é que vai fazer, com quem é que vai sair, o que é que leva vestido, sobre as suas próprias ideias e pensamentos. Isso que estás a pensar é uma parvoíce, não devias fazer nada assim, és mesmo burra, não percebes nada do que te estão a dizer. Portanto, o controlo associado a uma crítica muito feroz, muito destrutiva. E depois há uma outra coisa que, aliás, é muito clara nestes livros que estas minhas colegas, nossas colegas, aqui trazem, que é uma comunicação sempre muito paradoxal. A mesma pessoa que ao início nos fazia grandes elogios é a pessoa que a seguir nos trata mal e nos chama nomes e nos ofende a torto e direito. A mesma pessoa que ao início nos dizia vai, eu apoio-te, és ótima para isto, vais fazer isto lindamente, é a mesma que diz que estupidez, não vais ser capaz de fazer isso, mas alguma vez achaste que ias ter sucesso. Portanto, sempre esta comunicação que é dúbia e que é paradoxal. E, sobretudo, esta ideia de só eu é que te amo, ninguém te vai amar como eu, que é uma frase clássica de um tóxico ou de uma pessoa tóxica, homem ou mulher, que nos tenta convencer de que aquele controlo, aquele exercício de poder, que passa muitas vezes a ser violento, abusivo, são amor, quando o amor não é nada disso. E que o único objetivo que tem é isolar a pessoa dentro daquela relação e já não a deixar sair. Isto para ser muito, muito breve. Bem, foi perfeito. Sara, tu constróis a grande base do teu livro é a Melissa a superar este relacionamento abusivo. Porquê que quiseste escrever esta história? Para começar, eu tenho que dizer que esta história começou em 2012, portanto começou com uma ideia que eu tive, ainda andava na faculdade, e não começou por ser uma história sobre a Melissa e a sua superação, mas começou por ser uma história sobre relações tóxicas, não só do ex-namorado dela, mas também da relação de amizade com uma das amigas. Portanto, tenho mais do que uma pessoa tóxica neste livro. É verdade. Mas eu diria que o que realmente explotou a ideia foi a amiga tóxica. E foi baseado numa amizade que eu realmente tive na altura da faculdade. E acho que em relação a este tema ainda não há assim tanta abertura. Agora já sentimos que existe mais abertura em relação aos parceiros tóxicos, que era uma coisa que antigamente também não acontecia tanto, e isso é uma coisa que eu refiro na nota da autora. Eu tenho quase a certeza que já existia muita gente a passar por isto, só que ainda era um tema tabu e do qual não ouvíamos falar. Agora, feliz ou infelizmente, sentimos que existe muito mais abertura para este tema e também muito mais coisas escritas na literatura, tanto de ficção como não ficção, sobre isto. Mas acho que em relação às relações de amizade ainda continua a ser um pouco desconhecido. E, portanto, para responder à tua pergunta, eu acho que a ideia inicial até foi mais em relação à relação de amizade tóxica, e que também acho que é muito comum. Sim. E depois, com o passar dos anos e também de ir assistindo, infelizmente, a alguns casos próximos de pessoas conhecidas que passavam por isto às vezes também muito subrepticiamente e podiam não ter uma escalada tão grande na agressividade como a relação que decidi retratar no meu livro, mas acho que é muito recorrente, infelizmente. E, portanto, foi todo um processo gradual que depois me fez chegar até esta ideia para este livro. Eu acho que, e a Diana me corrigirá se eu estiver enganada, há diferentes níveis, não é? Ou seja, nós distinguimos violência emocional de violência física, tudo é violência, obviamente, não é uma que é melhor que outra, não é isso. Uma pior que outra, a questão não é essa. Mas há diferentes camadas, há diferentes níveis. Muitas das vezes é progressivo.
Eu acho que no caso da Melissa, ela própria está a compreender isso, não é? Enquanto reflete sobre o passado, está a compreender isso. Queres falar um bocadinho sobre as diferenças das relações tóxicas, quando é que uma relação tóxica se torna abusiva, quando é que há violência emocional? Um bocadinho sobre as diferenças? Sim, claro. Eu acho que a grande questão parte daquilo que acabaste de dizer, que é todos esses tipos de violência são violência, o que nos leva depois a uma outra ideia, que é, no fundo, estas diferentes camadas, elas são um contínuo, elas representam apenas, entre aspas, uma escalada de atitudes e comportamentos. E por isso é que nós dizemos tantas vezes que depois de haver um determinado tipo de violência, é muito fácil, e arrisco até dizer muito provável, que outros tipos de violência surjam. Não só que aquele tipo de violência se agudize, mas também que outros tipos de violência surjam. O mais insidioso, o mais silencioso, subtil, difícil de identificar, quase sempre é a violência emocional. Estas críticas começam devagarinho, aquilo que eu estava a dizer de mensagens mistas, talvez seja paradoxais até, são coisas que ao início as pessoas não percebem e depois começam a ser desconcertantes e depois começam mesmo a parecer que nos enlouquecem. É muito difícil perceber que isto é violência e quando já se está muito perturbado com isto é muito difícil perceber o impacto que tem. Mas muitas vezes, quando já estamos neste nível de violência, já existem outras. Já existe a ofensa direta, já existe o controle do comportamento, a restrição do comportamento da pessoa. E daí a uns empurrões, uns apertos nos braços e à violência física. É mesmo muito mais rápido do que possa parecer. E pessoas que já viveram isto sabem isto. Nós temos algumas ideias que, se me permitem, não são assim muito certas sobre a violência. Por exemplo, que um apertão no braço, ou no pulso, ou um empurrão no ombro, ou não sei o quê, não é bater. É bater. Magoa, é contra a nossa vontade, é um exercício de controle e de poder, é um desrespeito, é violência. E é bater. Se nós estivermos à espera de levar um par de estalos com um objeto em cima para chamarmos a isto violência, o que seria da nossa vida, não é? Depois há aquela grande questão da violência emocional, que é muito difícil de provar. E as relações tóxicas, elas muitas vezes, isso também está muito claro nas histórias destes livros, ela é muito difícil de perceber, precisamente porque é muito silenciosa e porque na maioria dos casos nem sequer existe violência física. Numa destas histórias existe sim, mas na maioria dos casos nem existe violência física. A violência é uma coisa muito requintada do ponto de vista da manipulação emocional. E por isso é muito difícil, primeiro que tudo, perceber que estou a viver isto e depois poder explicar aos outros que estamos a viver isto, até porque a maioria das coisas se passam no recato da casa, no recolhimento do casal, e as outras pessoas não percebem. Portanto, sim, há aqui diferentes manifestações, camadas da violência, mas é tudo violência, é tudo um saco. A grande diferença é, se eu levar um estalo ou ficar com uma nódoa negra, eu posso mostrar mais facilmente do que uma determinada manifestação de manipulação emocional. E até para as pessoas, isto eu vejo muito isso, assisto muito isto na minha profissão. A pessoa que foi vítima de violência física percebe facilmente que foi vítima de violência física. A pessoa que foi vítima de violência emocional ou de manipulação, muitas vezes, até para ela mesma, tem dificuldade em perceber, e não é porque é burra. É claro que não, pelo contrário. É muito difícil perceber o verdadeiro significado daquilo que a outra pessoa lhe está a fazer, porque a outra pessoa, volta a dizer, é um manipulador profissional. Por isso é que estas relações são abusivas e lhes chamamos tóxicas.
Vamos falar sobre uma certa estrela de rock que é o rei da manipulação, não é? Sim. O que é muito giro em termos ficcionais, é que nós começamos a ler a história do Teller e do Elijah, que é o namorado o namorado. E nós no início aquilo não é uma relação perfeita, mas pronto, até que começa e nós de repente já estamos a arrancar cabelos a pensar o que é isto. Fala-nos um bocadinho sobre isso, Joana. Sim, é verdade. E eu quando estava a escrever esta história, se calhar até podia escrever a história sem concretamente meter essa parte aí da relação tóxica, mas eu achei que foi uma coisa importante também para mostrar a personalidade da Taylor em si, porque também como eu li no livro da Diana, normalmente este tipo de pessoas que manipulam vão buscar alguém, não vão buscar alguém que eles consideram fraco, não vão buscar alguém que eles consideram que, pronto, que não... Que é muito manipulável, Exatamente. que não tem força de vontade. Eles vão buscar alguém que vem com alguma força e tentam denegrir, destruir um bocadinho aquela luz que ela tem dentro dela. Também acho que é o que acontece um bocadinho no livro da Sarah. Por isso eu quis fazer esta parte também da relação tóxica para demonstrar um bocado a personalidade da Taylor, porque ela também é aquela pessoa que suporta muito, é uma pessoa que tem uma vontade muito grande, tem uma personalidade grande, mas ao mesmo tempo também é muito boa e acaba por suportar muita coisa que se calhar não é suposto suportar. É aquela pessoa que não desiste facilmente. É cuidadora, isso, eu acho sim. que a Taylor é muito cuidadora. E isso faz com que ela fique mais presa naquela relação, também por causa disso, porque ela não está mesmo a... Como é que eu ia dizer? Não está mesmo a... Ainda não percebeu ao certo que aquilo é tóxico. Chega uma parte que eu acho que ela percebe 100%, mas ali vai andando e ainda ela não consegue perceber que aquilo é 100% tóxico, porque pronto, no início ela era um bocado como se fosse a musa dele, era do género, ele metia assim num pedestal, sim, love bombing, exatamente, e depois começa a perceber, não quero dar aqui muitos spoilers, mas ela começa a perceber gradualmente que se calhar alguma coisa não está bem, porque as amigas até fazem um comentário, olha, se calhar isso aí não é muito fixe. Ela principalmente tem uma amiga que é a Mia, que lhe vai dando ali várias chamadas de atenção e assim, e ela fica sempre assim com o pé atrás, até que pronto, percebe. Eu quero só interromper para dizer que esta questão da personalidade que a Joana está a falar é importantíssima. E a Taylor, ela está muito bem construída por isto, que é, ela tem um perfil que é habitualmente o perfil das mulheres que acabam por ser vítimas de relações tóxicas. Pessoas que são combativas, mas que aguentam muito. Essa expressão é muito simbólica, que são muito cuidadoras, que são muito inteligentes e muito sensíveis, muito empáticas, mas lá está, elas aguentam-se sempre muito. E esse perfil, esta questão da personalidade, isto também é uma coisa que é bom nós tentarmos perceber em nós, para percebermos qual é o nosso risco também de entrar numa relação tóxica. Nós, sejamos mulheres ou homens, claro. Saindo agora um bocadinho das relações tóxicas, Joana, mantenho-me contigo. Há outros temas relacionados com a saúde mental que tu também abordas. Primeira pergunta, era algo que era importante para ti, enquanto autora, falar sobre esses temas? Sim, é assim, eu acho que é importante sempre termos assim uma vertente da realidade nos livros e eu tenho, por exemplo, a minha irmã assim, que sofre de ansiedade, tenho essa experiência e eu quis falar um bocadinho sobre isso também para dar a conhecer um bocadinho essa vertente da saúde mental e da ansiedade. E para ti, Sara, qual é a importância de falar sobre saúde mental em ficção? Bom, eu adoro, como tu sabes, porque já o meu livro anterior eu quis inserir esta vertente, embora não tenha tido um foco tão grande. Neste, eu realmente quis que o grande foco do livro fosse saúde mental em várias vertentes. E lá está, tenho mais do que uma doença mental representada neste livro. Eu não sei exatamente explicar-te porque é que gosto de falar destes temas, talvez porque me interesse por eles, embora não seja a minha área de prática, não tenha estudado psicologia, mas realmente são temas pelos quais me interesso e gosto de saber mais, e então também sinto muita empatia por
por estas pessoas que de algum modo têm de lidar com algum tipo de doença mental, e sem dúvida que uma das minhas preocupações era também alertar para a importância de pedirmos ajuda quando precisamos dela, e lá está, também fazendo aqui, salientando que na altura em que se passa este livro, que é em 2012, a abertura para estes temas era muito diferente da que existe agora. Eu acho que eu ainda me lembro de, se tivéssemos de comentar que íamos ao psicólogo ou que íamos ao psiquiatra, que havia um olhar de estigma reprovador, e acho que atualmente, felizmente, isso já não acontece. É claro que ainda há um grande trabalho a fazer em relação a estes temas, mas eu acho que já não é visto como algo estranho, e acho que é muito importante começarmos a falar destes temas de modo a relativizá-los, mas também percebermos que é algo que acontece com muitas pessoas e a vários níveis, por vários motivos, e sem dúvida que um dos meus principais objetivos era salientar esta importância de fazermos terapia, de consultarmos, Procuramos ajuda quando procurarmos precisamos. ajuda no geral, sim. E pergunta para as duas: sentem que é vossa responsabilidade também, ou responsabilidade, uma palavra muito pesada, mas que vocês também podem contribuir positivamente para essa normalização quando escolhem falar sobre esses temas? Eu penso que sim, porque acho que a ficção acaba por transmitir muito desta empatia e consciencializar de uma maneira um bocadinho mais leve do que, por exemplo, a não ficção. A não ficção vai ser sempre procurada por alguém que realmente esteja interessada num tema, mas já com o intuito de ler sobre esse tema. E na ficção nós não sabemos muito bem o que vamos encontrar quando começamos a ler um livro, até porque alguns destes temas não são revelados na sinopse, e convém até que sejam uma surpresa para o leitor, e acho que isso acaba por criar uma grande abertura para quem está a ler, mas não sabe, não imaginava que ia ler sobre uma determinada doença, e depois realmente faz uma reflexão e percebe que aquele tema, aquela doença daquele personagem tem uma razão de ser, e acho que se cria uma empatia muito grande através desse amor que temos pelos personagens. E que se calhar está tudo ok se eu também tiver esse problema. Exatamente. Eu acho que essa normalização é das coisas mais importantes. Tu disseste uma coisa, Joana, que eu achei muito curiosa, por acaso não sabia, nunca tínhamos falado sobre isso. Foi a tua mãe sofre de ansiedade. A tua irmã, desculpa, a tua irmã sofre de ansiedade. E foi por isso que tu tiveste vontade de trazer para o livro, ou seja, ou de normalizar numa personagem o tema da ansiedade? Sim, também porque assim, eu só comecei agora a escrever, mas eu gosto também de escrever um bocado sobre aquilo que conheço e sobre as coisas que pronto, que tenho algum toque com elas. Conhecimento, sim. E sim, quis escrever, quis dar assim essa parte da ansiedade a conhecer as pessoas também um bocadinho por causa disso, e pegando, concordo com tudo o que a Sara estava a dizer, pegando um bocadinho também nisso, eu já recebi muitas mensagens de pessoas, estavas a dizer se achas que isto vai normalizar, e acho que sim, porque eu já recebi mesmo mensagens de pessoas a dizer, olha, eu revi-me imenso naquela personagem porque ela tinha ansiedade, ou porque eu já estive numa relação assim, pegando nas relações, nas relações tóxicas, já estive numa relação assim, e se calhar só agora é que estou a perceber mesmo que aquilo era algo tóxico. Por isso eu acho que sim, eu acho que falar destes temas também traz um bocado de normalização e também traz um bocado de autorreflexão para o leitor. Vou-me vir agora para ti, Diana, e perguntar-te qual é a importância para ti, que estás do outro lado, não é? No consultório, com as pessoas que pedem ajuda, que procuram essa ajuda, qual é a importância de veres normalizados estes temas e como é que era há 10 anos, não é? Quando falando em 2012, não é 10 anos, é um pouco mais, mas os 2012 que a Sara falava, como é que mudou e de que forma é que a literatura também achas, na tua opinião, que tem contribuído para melhorar? Eu acho que há aqui várias questões muito importantes, tudo o que estiveram a falar, e que eu gostaria de comentar como profissional de saúde mental. A primeira é, claramente, de 2012 para cá, muita coisa mudou. Porque
É uma coisa tão simples quanto isto. Acho que se resume bem, que é as novas gerações, os jovens adultos e até os adolescentes de agora, destas gerações, veem, por exemplo, a fazer terapia como uma coisa normal ou até muito boa. Antigamente um adolescente não queria ir e se quisesse ir ou se percebesse que tinha mesmo que ir era em muito segredo e ninguém podia saber, porque a pior coisa do mundo era alguém na escola, na família alargada, na vizinhança, saber que havia aquela marca. Era como se os marcasse negativamente fazerem uma coisa que os outros jovens não estão a fazer. Só isso revela bem a diferença que existe. Depois, por muitas outras razões da cultura, da sociedade, estes temas começaram também a ser falados. As relações tóxicas, por exemplo, beneficiaram muito de se ter começado a falar muito do que é tóxico, o que é tóxico, o que é tóxico para o corpo, para a mente, para os hábitos. E isso permitiu abrir portas para nós falarmos de uma série de outras coisas. Pronto, essa é a grande questão. Agora, questões permanecem e eu estou de acordo com o que disseram. Acho que é muito importante trabalhar estes temas na literatura, vou chamar geral agora só para este efeito, porque são os livros que toda a gente lá está procura ler e que muitas vezes procura ler por uma razão e depois até descobre que há uma história de luto, ou que há uma história de suicídio, ou que há uma doença mental, há uma patologia de ansiedade, uma relação tóxica, seja o que for lá pelo meio, e com isso consegue-se várias coisas. Primeiro, através da personagem, passar a mensagem a todos nós, que é as pessoas normais são as mesmas pessoas que têm esses problemas todos. Todos nós somos normais e podemos ter esses problemas. Depois, permite também que as pessoas aprendam alguma coisa. Eu tenho a certeza que muitas pessoas leram os livros da Sara e da Joana e ficaram a saber coisas sobre relações tóxicas que não sabiam. Para dar um exemplo, não será só de relações tóxicas, será também sobre luto, será sobre depressão, será sobre ansiedade, será sobre adaptação a coisas novas. E com isso aprenderam. E isso é muito importante, porque há muito mais pessoas que pegam nestes livros do que pessoas que vão à procura de um livro tão específico como o meu, por exemplo, e o de muitos colegas meus que escrevem. Porque esses livros, lá está, são livros de nicho, são livros que quem vai à procura deles já vai com um intuito muito específico, portanto, à partida já é um grupo muito menor de pessoas e às vezes também há um certo estigma de ir à procura de livros específicos sobre temas de saúde mental, não é? Ou de livros que se consideram ser temáticas de mulher, ou de homem, ou de jovem, ou de mais velho, e que, portanto, vão condicionando a pessoa. Enquanto a literatura geral é uma coisa que está assim mais acessível, mais à mão de todos, e por isso eu fico sempre muito contente quando autores de literatura escrevem sobre isso, porque eu sei que eles vão chegar com temas que me são muito caros, a mim e aos meus colegas, muito mais depressa do que eu certamente chegarei com um livro muito mais específico sobre essa temática. Depois, eventualmente, algumas pessoas se vão interessar e querer saber mais, não é? E então aí já vão procurar outro tipo de coisas, mas a literatura é essencial para chegar ao mais das pessoas e, sobretudo, para normalizar. Sim. Na minha opinião, acho que a palavra-chave é normalizar. Antes de passarmos a palavra ao lado de lá, queria colocar-vos uma última questão. Falámos sobre relações tóxicas, falámos sobre ansiedade e outros problemas de saúde mental. Eu gostava agora de falar de uma coisa que parece não tão imediata, mas para mim é muito saúde mental, que é resiliência, amor próprio, aprendermos a fazer as pazes com as coisas que não gostamos tanto em nós, melhorá-las também, mas aceitar também que não podemos melhorar tudo e que somos, está tudo bem, sermos como somos. Acho que temos aqui duas meninas que percorrem muito esse caminho. Querem falar um bocadinho sobre isso? Joana, podes começar tu? É sim, no caso da Taylor, eu acho que ela ainda tem de fazer uma jornada assim de autorreflexão maior, pelo menos até ali ao final do livro. Quem leu já vai perceber, quem não leu, pronto. Mas eu acho que ela ainda tem de trabalhar um bocadinho mais isso, porque não é que deixa a desejar, mas lá está, não sei, também por causa de tudo o que ela passou, acho que ela ainda não está no auge da sua fase de amor próprio, de se respeitar e assim.
Por isso eu acho que ela ainda pode fazer um bocadinho mais de Progressos. trabalho, sim, mais de progressos. Tendo em conta tipo a personagem da Sarah Melissa, eu acho que, por exemplo, acho que ela está num nível acima em relação à Taylor nesse aspecto. Eu posso dizer que, apesar da Melissa ser ficção, eu sinto-a como uma amiga minha. E eu sinto-me mesmo muito orgulhosa dela, porque ela começa o livro totalmente destruída. E nós depois regressamos ao passado e percebemos mais ou menos como é que ela era antes de ficar assim, de perder totalmente a sua identidade. Mas depois, e foi o que eu quis realmente com este livro, nós vamos percebendo esta jornada dela na busca pela sua nova identidade, que já não é exatamente o que ela foi no passado. E é estranho, mas realmente foi a parte que eu mais gostei de construir no livro, foi esta parte da personalidade da Melissa, até muito mais do que o romance, e eu sou uma romântica incurável, mas realmente foi o que eu mais gostei, e estou mesmo orgulhosa desta personagem porque ela conseguiu transmitir exatamente aquilo que eu queria, e a dada altura realmente também impor limites nesta relação de amizade que se revelou tóxica, e portanto ela nessa altura já tem uma consciência totalmente diferente daquilo que consegue admitir para a sua vida do que tinha há poucos meses. E portanto, se calhar isto na vida real não acontece no espaço de um ano, como eu quis transmitir aqui no livro, e vai demorar muito mais tempo, dependendo de pessoa para pessoa. Esta pergunta é para ti. Mas também fazia sentido a personagem ter um final um pouco mais solarengo, tal como o título do livro indica, e portanto realmente fico muito feliz com todo o desfecho da história. Pessoalmente, eu acho que é muito mais importante mostrar que é um processo e como é que ele pode acabar bem do que dizer um tempo muito rigoroso. Até porque nestas coisas eu acho que não há um tempo rigoroso a dizer, na medida em que um ano pode estar bem para algumas pessoas, não vai estar para todas, mas vai estar para algumas. E se calhar até um bocadinho menos de um ano para outras. Então é sempre muito, depende muito da pessoa e das circunstâncias da pessoa. Eu acho que todos os leitores aqui presentes acho que vão concordar comigo que é mais importante deixar esta ideia clara de que é um processo, até como a Joana também estava a dizer, não é? Em que a pessoa se vai superando e... Acho que também é algo que também quis passar um bocado para a Taylor, que ela dá tipo 3 passos à frente e depois dá 2 atrás, porque eu acho que é uma coisa que acontece na vida real. Precisamente. Por isso é que eu estava a dizer que se calhar quem lê vai pensar assim, olha, ela não aprendeu nada ou assim, mas ela aprendeu, voltou para trás, e eu acho que isso é uma coisa também um bocado muito humana e muito, muito real que eu quis passar para a personagem. E nessa perspectiva eu acho que isso é que é realmente importante, porque mostra de uma forma rigorosa que há um processo que anda para trás e que anda para a frente e que há de ter um tempo que não é igual para toda a gente. Eu fiquei aqui ainda a pensar sobre uma coisa que gostava de acrescentar, já que estou com o microfone na mão, que é sobre a questão da literatura poder ajudar a normalizar estas coisas. Para além de normalizar, eu diria prevenir. Porque estava a pensar que quem vem à procura de livros como o meu, possivelmente já não está na fase da prevenção. E se estiver, conhece certamente muito perto alguém que não está, e por isso é que vai à procura de uma informação já tão específica para poder aprender melhor. E quem lê a literatura, lá está, é uma coisa mais acessível às grandes massas, já está a fazer um trabalho preventivo quando lê sobre estas coisas, porque já está a aprender alguma coisa que pode não ter a certeza se lhe vai ser útil ou não, mas se for, não é? Já lá está. E desculpa voltar atrás, mas queria muito falar disto, normalizar e até prevenir. Eu acho que tem um poder mesmo mais importante do que pensamos à primeira vista. Faz todo o sentido, consciente ou inconscientemente, ou seja, trabalham a prevenção consciente ou inconscientemente. É conhecimento, é informação. Vou agora virar-me para vocês. E agora é que eu não quero que andem à procura de moedas, está bem no chão. E fugiu e iam-se embora, já chega. Alguém quer colocar uma pergunta a qualquer uma das pessoas que têm aqui ao meu lado?
Olá, boa tarde. Eu não tenho uma pergunta, mas eu ainda não li o livro da Joana, mas espero ler. Mas eu sou muito fã dos livros da Sara, tanto de um como o outro. Eu sofro de toque e de ansiedade e senti-me muito representada numa coisa que eu amo tanto fazer, que é ler. E também perdi o meu pai com a idade da Melissa e tudo mais, e aqueceu-me o coração porque fez-me sentir menos sozinha. E lá está, ajuda a normalizar e a perceber que há outras pessoas que estão nas mesmas batalhas que nós. Obrigada, Sara. Muito obrigada. Eu fico mesmo muito orgulhosa por haver um leitor que sofre de algum tipo destas doenças que eu decidi retratar em algum dos meus livros e que sente que eu dignifiquei a sua condição e que melhorei de alguma forma a sua vida por se sentir pelo menos representada. Por isso, muito obrigada pelo teu feedback. Mais uma pergunta? Olá, boa tarde. Eu queria perguntar, falaram sobre como a literatura pode ajudar a prevenir este tipo de problemas. Queria perguntar o que é que vocês acham sobre o Dark Romance e como é que isto pode, em vez, promover este tipo de relações tóxicas e como é que uma editora pode ajudar a prevenir isto. Se calhar, como terminaste dizendo como editora, vou agarrar eu na deixa. Eu confesso que para mim é uma das coisas que me preocupa muito. E qualquer uma destas meninas sabe, eu sou muito chata. E uma das coisas que eu sou muito chata é com as mensagens que nós passamos. Porque, sobretudo, livros para um público que podem apanhar um público mais jovem e os young adults hoje muito facilmente estão na mão de meninas de 12 anos, 13 anos. Eu sinto que tenho essa responsabilidade. As relações tóxicas, nós temos muita coisa hoje e fala-se muito sobre saúde mental, mas também se baralha muito coisas. Baralha-se o haters to lovers, baralha-se o bad boy, que nós gostamos todas de um bad boy. Mais ou menos, e eu sou muito cuidadosa com isso, no sentido em que eu entendo e respeito, e claro que há diferentes tipos de personalidade, e claro que há diferentes tipos de relações, mas há bases nas relações, e eu nisso posso dizer publicamente, um bocadinho castradora. Não aconteceu com nenhuma destas meninas, mas aconteceu recentemente eu ter esta discussão com uma autora sobre o bad boy. E ela percebeu, e aliás, ela fez-o inconscientemente. Ela, ao trabalhar aquela personagem do bad boy, ela não se apercebeu do nível de toxicidade que estava a incutir naquela personagem. E fui eu que tive que lhe dizer, não, porque isto não é saudável. A personagem não pode, perante um comportamento tão tóxico como este, reagir passivamente, e depois não se fala mais sobre isto. Então estamos a normalizar aquilo que é um comportamento tóxico. E ela percebeu e disse, não, tens toda a razão, vamos alterar. Eu sou muito preocupada com isso, porque acho que nós temos mesmo de ser. Eu só posso ser preocupada porque também tenho informação do meu lado. Eu acho que é aqui que tudo começa. Nós temos de ter consciência do que é que são comportamentos manipuladores, o que é que são comportamentos tóxicos, o que é aceitável e o que é não aceitável. Depois, no espaço da ficção, do dark romance, do bad boy, do haters to lovers, tudo isso pode ser trabalhado, mas nós, editores, temos a obrigação de o trabalhar com muito cuidado, para precisamente não estarmos a passar as mensagens erradas a uma criança de 12 anos. Eu trabalho muito estes livros a pensar numa criança de 12 anos. Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu tenho dois tipos de opiniões. Como autora, eu sinceramente também sinto muito isto que a Marta disse, de querer transmitir uma mensagem, e da minha parte só faz sentido transmitirmos uma mensagem positiva com os livros. Esses livros poderão ser perigosos, porque depende muito da interpretação que lhes dermos e da maneira como estão realmente construídos. E agora vou falar um bocadinho da minha opinião como leitora. Eu, pessoalmente, não gosto muito, não consigo exatamente identificar-me, gostar muito, mas também respeito quem goste, e acho que tem de haver abertura no mercado para isso. Tem de haver, se calhar, também um pouco mais de controle parental em relação às histórias que são lidas pelos filhos, e nomeadamente até uma determinada idade.
E pronto, isto basicamente é a minha opinião. Sim, eu concordo. Eu acho que estávamos a falar do que é que a editora pode fazer e a Marta é a pessoa adequada para falar disso, numa perspectiva mais micro, já não falando pelas editoras, mas por todos nós, e como psicóloga, mas também como mãe, como irmã, como tia. Eu acho que nós temos que fazer da leitura também uma comunidade, não é? Como temos aqui esta feira. E se nós pudermos falar dos livros, falar em casa com os nossos filhos, aos nossos sobrinhos, aos nossos irmãos que leem, falar com os netos, perguntar o que é que estão a ler, qual é a mensagem do livro. Quando vemos coisas nas redes sociais sobre livros, que é uma tendência que há muito, muito agora, podemos perceber que livros são aqueles e eventualmente que tipo de informação é que temos que ter esse papel mais formador e de explicar o que aquilo é. Eu não julgo que haja gostos para tudo, não é? Pessoas vão gostar de ler e é o que é, claro que sim, mas o que é preciso é, às pessoas que ainda não estão numa fase de maturidade emocional e cognitiva para perceber todos os significados que ali estão, nós temos um pouco o papel de ajudar, passa a expressão, a mastigar essa informação, como acontece um bocadinho com a música violenta e tudo mais. São tudo áreas que tem muito marketing e muito comércio, e eu acho que depois é a nossa responsabilidade individual, também como adultos e pessoas informadas, de ajudar quem está ao lado, seja porque tem 12 anos ou qualquer outra razão, a perceber melhor o que é que ali está ok e não está ok e é mais ou menos aceitável fora do mundo da fantasia. Eu queria só acrescentar uma coisa. Os livros têm idades também, portanto não vamos agora também não abordar determinados temas por causa da criança de 12 anos, não é isso? Nenhum destes livros é adequado para uma criança de 12 anos. Mas há uma grande diferença entre dark romance e personagens complexas e normalizar toxicidade. E para mim isso é que é a chave. O dark romance existe, as pessoas com camadas, todos nós somos traumatizados e traumatizamos, às vezes é verdade, sem termos consciência disso, está tudo bem, o ser humano não é perfeito, o ser humano não é preto e branco. Aliás, o que eu mais gosto no ser humano é que ele é extremamente cinzento. Mas isso é diferente de normalizar a toxicidade. Normalizar comportamentos que não são saudáveis, que são abusivos, seja no romance romântico, seja da mãe para os filhos, seja entre irmãos, entre amigos. Isso é que não, e aí é que eu acho que é a responsabilidade do editor limpar ou tornar completamente transparente que aquilo não é saudável. Só terminar com essa nota. Ai meu Deus, já temos que ir embora, não é? Não, ainda temos 2 minutinhos. Mais uma pergunta para fechar? Olá, tenho uma questão em relação aos trigger warnings. Eu, como autora, também, quando escrevi o meu livro, não queriam que eu colocasse trigger warnings, portanto acabei por não colocar, e foi mais a nível editorial também, e que também me disseram que acabava por dar spoilers. É algo que eu não concordo, mas gostava de saber, a nível de autoras, a nível editorial e também a nível da psicóloga, o que é que acham sobre a existência de trigger warnings nos livros, se acham que é algo importante ou que é algo que não seja realmente necessário, ou até que ponto é que é necessário existir, ou na contracapa ou numa nota no começo dos livros, esses avisos. Ou na ficha técnica, que Ou nós temos na os ficha nossos. técnica. Já, por acaso não sei se fui eu, não foi? Que no teu sei que fui eu que disse para meter os trigger warnings. Foste tu que meteste, pronto. Não foi uma coisa que fizemos sempre na manuscrito, mas há coisa de 2 anos, mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, eu comecei a fazer isto nos Young Adult. Há livros e livros, portanto ninguém vai pôr no Little Life trigger warnings, não faz sentido. Quem está a consumir aquele produto sabe o que é que está a consumir, portanto não faz sentido. Portanto, não acho que agora estou a dar a minha opinião de editor, não acho que os trigger warnings sejam que estar em todo tipo de produtos. Acho que faz sentido em estar em determinados livros dos Young Adult, agora é regra colocá-los na ficha técnica. Eu acho que é importante. Eu acho que é importante e por isso é que tomei a decisão de os introduzir. Não sei, se calhar era engraçado ver qual é, na tua opinião, a importância para o público.
Sim, pensando como autora, mas se calhar sobretudo como leitora e como psicóloga, eu não vejo isso como um problema de fazer spoilers, seja do que for. Eu acho que faz sentido que existam. Possivelmente, e estás-me a fazer também pensar um bocadinho mais a fundo nisso, possivelmente não em todos os produtos, mas eu acho que há ali. Todos os livros têm alvos. Tem uma população-alvo mais específica, todos nós sabemos isso, qualquer produto tem a sua população-alvo, e eu acho que há populações-alvo onde isso faz mais sentido, ou porque são alvos mais vulneráveis por alguma razão, por exemplo, as pessoas mais jovens, porque eventualmente até passa pelo crivo dos pais, os pais podem não estar tão alerta e portanto têm ali também uma possibilidade de ter a informação bem concisa e que lhes permite tomar uma decisão mais rápida sobre se os filhos devem ou não já consumir aqueles livros. Acho que sim, sem dúvida. Acho que não é uma questão de estar a dar a história toda à partida ou de estragar a surpresa. Acho que sim, que é importante. Acho que não faria sentido em todos os livros, porque também não vamos paternalizar o leitor, não é? O leitor, se vai ler um livro como Uma Pequena Vida, sabe que vai ler um livro que lhe vai doer na alma de vez em quando e que de vez em quando até se calhar vai querer parar para respirar um bocadinho e voltar daí a 2 dias. Isso faz parte da experiência da leitura e acho que seria condescendente ou até paternalizar o leitor fazê-lo. Com populações muito específicas, sim, acho que é o que deve ser, de facto, mas é uma opinião, vale o que vale. Aquela menina já está a olhar para mim. Para fechar, alguém quer terminar sobre este tema? Ou não? Então vamos agora aos autógrafos, aos beijinhos e às fotos. Ai meu Deus, parecia o João Baião, que horror. E ao xixizinho, exato. Muito obrigada por terem estado desse lado, muito obrigada pelas vossas perguntas, por terem participado nesta conversa. Vamos agora para o espaço de presença, que fica mesmo aqui atrás de nós, para fotografias, essas coisinhas todas, está bem? Muito obrigada.